Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sobretudo vocês torcedores e torcedoras do Esquadrão do Bahia. Vamos comentar um pouco sobre o Boston River, gente, que vai ser o adversário do Esquadrão nesta segunda fase da Libertadores de América, gente, porque o Esquadrão passou pela primeira fase, né? E passou muito bem, se impôs com uma autoridade impecável, né? Oh, coisa boa. O orgulho que deu, viu? Ó, contar pra você, o orgulho que deu. E diante disso, eu não tô nem um pouco me importando com aquele resultado contra a Jacupiense. Mas nem um pouco. Nem um pouquinho mesmo, tá? Eu sei que às vezes quando pede assim, o torcedor tá, olha lá a condição do time, olha quem foi pra campo, como jogou tal. E esquecemos isso. Por quê? Porque, meus amigos, minhas amigas, falta pouquinho, né? Falta pouquinho pra chegar aí. A Libertadores, coisa boa. E o Boston River, de certa forma, a meu ver, ele é sim um adversário mais complicado para a equipe do Esquadrão do que a equipe do Nublense, né? Ao menos se nós considerarmos um pouco desse Boston River, né, da temporada passada. Ou seja, se nós considerarmos, né, que alguns elementos do jogo do Boston River possa começar a se apresentar também no jogo dessa equipe atual, o que não é tão simples. Por quê? Porque a equipe perdeu muitos jogadores da temporada passada para a temporada atual, né? É normal, é o destino de equipes pequenas, né? É o destino, aquele jogador que se destaca, ele acaba não ficando. Ou a equipe do Boston River perdeu alguns jogadores, mas evidentemente contratou outros, e o fato é que muitas ações que eram muito bem trabalhadas, né? Muito bem apontadas, digamos assim, muito bem calibradas, né? Funcionava muito bem. Estava tudo azeitadinho, né? É uma equipe cuja máquina, a gente pode falar que estava bem azeitada na temporada passada. Tudo isso se perdeu, evidentemente, um pouquinho. Agora, porque o técnico ainda não conseguiu, né? O Jadson ainda não conseguiu, enfim, colocar a equipe do Boston River, como eu penso, naquela condição anterior, tá? Ele que é um técnico brasileiro, praticamente brasileiro uruguaio, né? Mesmo como jogador, ficou muito pouco aqui no Brasil, trabalhou na Argentina, né? Foi auxiliar técnico durante muito tempo de alguns clubes, chegou aqui no Brasil a ser um auxiliar técnico do Internacional de Porto Alegre, né? Mas treinador mesmo na equipe do Boston River, né? E é um técnico, portanto, que, a meu ver, parece ser um técnico interessante, tá? Evidentemente, se nós olharmos para a maneira como joga a equipe dele, a gente pode pontuar que é um técnico que, enfim, não faz nada de muito diferente, que não faz a equipe jogar lá na frente. Peraí, o Boston River é uma equipe pequenininha, né? E ele prioriza os aspectos defensivos do jogo, né? Agora, não é uma equipe que fica o tempo inteiro lá fazendo aquela marcação, né? A passiva lá no campo de defesa. Não, é marcação ativa o tempo inteiro para tentar recuperar essa bola e sair no contragolpe, tá? É assim que gosta de jogar a equipe do Boston River, tá? É uma equipe que, portanto, gosta de participar, sobretudo, do campo de defesa, gosta de encher de gente ali no setor, no primeiro e também no segundo terço do campo, né? É uma equipe que baixa mesmo ali as linhas, né, para o campo de defesa para tentar sair nesse contragolpe. E esse contragolpe, ele precisa acontecer em velocidade, tá? É uma equipe que, quando tem a bola na sua fase de construção da etapa ali do começo do campo, né, a etapa inicial de construção, busca fazer um jogo rápido, um jogo vertical, né, um jogo com o Adamo, né, fazendo ali uma espécie de parede para os demais jogadores que chegam, né? O Valentim Adamo, que era um jogador que chegou a ser jogador do Botafogo, como vocês sabem, mas que não teve oportunidades no Glorioso, muito novo que era, não recebeu muitas chances. Acho até que a comissão técnica não, enfim, faltou um pouco ali, na minha opinião, digamos assim, de carinho, né, com um jogador que tem um grande potencial. O Adamo tem um grande potencial e pode sim se tornar um jogador bastante interessante. Acho que no Boston River ele começa a demonstrar um pouquinho disso aí, um jogador que de fato tem potencial, tá? E pode se tornar um grande centroavante do futebol uruguaio, na minha opinião, tá? Ele é o centroavante, o que mais tem nessa equipe do Boston River são centroavantes, né? São vários centroavantes, né? Evidentemente que alguns jogam ali de forma improvisada, né? Temos ali o Gutierrez, temos também o Albarracin, que esse jogador é interessante, tá? Esse jogador, o Agustin Albarracin, é um jogador interessantíssimo, tá? Mas é muito novo ainda, tem, enfim, 19 anos, né? É um jogador que pode atuar como 9, pode atuar pelo setor esquerdo também, pelo setor direito, né? E acho que manda muito bem. É um jogador que vem fazendo muito sucesso aí na seleção sub-20
uruguaia e também na seleção olímpica uruguaia, tá? Então é um jogador interessante que pode eventualmente em alguma situação ser utilizado, mas claramente que, né, o cara dessa posição, o camisa 9 por excelência é o Adamo, tá? E é também um dos destaques dessa equipe. Ao Alexander também Gonçalves, né? Ao Nicolas Campos também. Você percebe, muitos centroavantes jovens, né? O Campos tem 19 anos, né? O Gonçalves tem 22 anos, né? O Adamo tem 22 anos neste momento, o Alba Racine tem apenas 19 anos, né? O Facundo Rodrigues, esse sim, tá com 29 anos, e o Gustavo Vieira, né? Esse aí tá com 24 anos, esse aí na minha opinião, é um dos centroavantes que pode até eventualmente entrar na partida, né, a depender da situação. É um centroavante que eu acho que tem também alguns recursos. Eu prefiro de todos aí o Adamo e depois dele o Albarracín, né? Mas evidentemente que, claramente, né, gente, que dá para entender se o técnico optar por outro. O Vieira, ele joga também aberto, ele consegue jogar aberto pelo setor esquerdo, ele joga aberto também pelo setor direito, se for o caso, se for necessário, né? E eu gosto desse jogador, quando o técnico coloca mais de um centroavante, ou quando vai com esse jogador, apenas ele como centroavante, eu gosto muito quando ele cai pelo setor esquerdo. É um jogador que quando faz esse trabalho ali pelo lado esquerdo, ele consegue ele tem uma visão bem legal de meia, e tem uma contribuição, presta uma contribuição bem interessante nessa fase final, essa fase de execução das jogadas por parte da equipe do Boston River. Então eu acho, por exemplo, que vale a pena, né? Vale a pena ficar de olho nesses jogadores aí. Ao Albarracín, que pode até não entrar, mas é legal ficar de olho nesse jogador, que ele é muito bom, tem um grande potencial. No Adamo, que é um jogador que, enfim, pode voltar perfeitamente em algum momento para o futebol brasileiro. Acho que foi prematura a saída dele do Glorioso, né? Enfim, e também o Gustavo Vieira, tá? Lembrar que essa equipe costuma jogar num esquema, sobretudo, de à frente da primeira linha, né? Então é um 4-1-4-1 que a gente tem, né? Com o Vieira fazendo ali o papel do 1, né? À frente da primeira linha. Primeira linha, o time, em geral, o time básico, o time que jogou as duas contra o Nublense, né? A Costa, aberto pela lateral, né? O Pinheiro, né? Também o Botar Garay, que chegou há pouco tempo à equipe, é um zagueiro que tem a sua qualidade, mas eu acho que em alguns momentos ele ainda não entendeu direito, enfim, ou não entendeu a mensagem do técnico, parece que se mostra perdido em algumas situações. Acho que dá para explorar o jogo em cima dele. Martínez Marcília ali pelo setor esquerdo, tá? A gente tem, portanto, ali esses dois laterais, né, que são essenciais para esse jogo do Boston River. É um time que também utiliza muito o lado do campo, tá? Usa muito, né? Então, veja, assim, há inclusive uma troca de posição entre o meio-campista barra-ponta, né, com os laterais quando eles sobem, né? Então você tem uma troca ali de posição entre os dois, tá? Então, deixa eu corrigir o que eu falei aqui. É uma equipe que vai usar muito o lado do campo, tá? Vai usar muito o lado do campo, e quando os laterais subirem, vai fazer essa troca aí, preferencialmente entre meias. Lateral trabalhando por dentro, o meia aberto, que deveria ser ponteiro, vai tentar trabalhar por fora, né? Enquanto o lateral trabalha por dentro. E às vezes você vai ter o contrário, né? Com o lateral trabalhando por fora, enquanto o meia barra ponta trabalha por dentro. O fato, né, que é necessário destacar em relação a isso, contudo, é o fato que esses laterais, eles não costumam subir muito, tá? Não costuma, tá? É uma equipe que de fato se preocupa bastante com os aspectos defensivos do jogo, tá? Então, são laterais que, tô de boa, eu vou subir, né? A situação é complicada, eu não subo, né? Olha, tá de boa, eu subi um pouquinho até o setor do meio de campo, não avanço o meio de campo, tá? Vou compor, inclusive, aqui como meio campista. E é interessante isso, que às vezes quando a equipe está nessa fase ofensiva, né, chegando ali, atacando a área do adversário, muitas vezes nós temos os laterais trabalhando como meia, fechando ali aquele setor, né? E inclusive dando tentando fechar ali o espaço quando um desses meias, né, acaba saindo também, acaba para se apresentar um pouco mais à frente. Você tem esses laterais que acabam compondo aí como meia, e para não perder a sustentação defensiva. Contudo, qual é o problema, a meu ver? O problema, a meu ver, é que parece que isso não está tão treinado assim, né? Talvez o técnico não tenha tido tempo para conseguir fazer com que esses jogadores novos, enfim, se entrosem com os mais antigos, tal, e para que as ideias que ele quer colocar em prática, que ele colocava na temporada passada, consigam efetivamente entregar o resultado que ele quer.
Um ponto, contudo, interessante da equipe do Boston River é o fato de que essa equipe ela é muito lutadora, tá? É uma equipe, como eu disse, quando tá marcando, é aquela marcação ativa, nada de ficar esperando a solução da jogada, olhando, assistindo, não. Vão tentar o tempo inteiro, né, incomodar o portador da bola da equipe do Bahia, né? Você vai ter uma marcação, às vezes um jogador e outro jogador chegando também para, enfim, asfixiar o portador da bola da equipe do esquadrão. Você vai ter a tentativa suprema, né, absurda, constante, de frustrar a criação de linha de passe por parte do Bahia, né, para tentar isolar esse portador da bola e aí tomar essa bola dele com muito mais facilidade. Tomar essa bola, a equipe tende a verticalizar o jogo, né, a acionar, a chegar ao campo de ataque o mais breve possível. É também uma equipe que, quando lá está no campo de ataque, tende a não ficar muito tempo lá, ainda que quando lá chega, não chega somente em virtude do contragolpe. Quando chega também através de uma situação ou outra de construção do jogo, ele chega ali no campo de ataque e tenta resolver logo. Por quê? Porque precisa se preocupar também com os aspectos defensivos, tá? Uma outra questão importante é que o técnico em questão, que é um técnico que me parece bastante interessante, ele costuma treinar bastante, muitas ações da equipe. O Jadson treina a bola parada, o Jadson treina muitas jogadas ensaiadas, né? Então, a equipe do Boston River é uma equipe que tem muitos limites técnicos, evidentemente, mas que tenta compensar tudo isso com o jogo organizativo, né? Algo que ainda, né, precisa melhorar nessa temporada, né? Com as jogadas de bola parada, né? E também com as jogadas ensaiadas. Então, tenta compensar tudo isso. E, muitas vezes, isso podem ser suficiente, junto com outro elemento que faz parte do jogo da equipe do Boston River e com que a equipe do Bahia tem que se preocupar, né? A equipe do Bahia não pode dar mole para o Boston River, tá? É um time muito pequeno, muito modesto, uma equipe que de fato não tem muitas chances, né? Objetivamente falando, contra o Bahia, né? E vai precisar de circunstâncias atuando para que consiga, evidentemente, eliminar o esquadrão, tá? Do contrário, não vai conseguir, porque a diferença técnica entre ambos os elencos é bastante profunda. Só que esse time, ele tem muito coração, deixa muito coração em campo e tem aquela velha raça uruguaia de acreditar o tempo inteiro que vai conseguir o resultado, da maneira que for, através de linhas tortas, digamos assim, né, se defendendo quase o tempo inteiro. Eles acreditam piamente de que podem conseguir. E o que significa isso? Significa que essa equipe, que é limitada, ela tem foco. Ela tem foco, leva foco para dentro de campo e mantém esse foco o tempo inteiro. O que significa isso? Isso significa que a equipe tem esse elemento competitivo no seu jogo. A competitividade é algo muito importante para uma equipe que tem limites técnicos, né? Essa equipe do Boston River, que tinha esse elemento da competitividade em alta na temporada passada, perdeu muito esse elemento. Por quê? Porque os novos jogadores, enfim, novas cabeças, novas ideias, não está funcionando muito bem. Então perdeu um pouco aí da sua competitividade. Mas a sua competitividade, ela é compensada justamente por esse fator. O foco, a concentração absurda que esses jogadores têm dentro de campo, tá? Então veja, isto, né, compensa um pouco a ausência da competitividade, né, que não se apresenta na qualidade do esquema tático, tá? E pode realmente incomodar a equipe do Bahia. O que o Bahia pode fazer? O Bahia, que é o mais forte da relação, que é o adulto da relação, né, podemos colocar desse jeito, precisa também devolver o foco, empatar com o Boston River naquilo que a equipe uruguaia tem de melhor. Para quê? Para que o Bahia consiga, né, se apresentar muito melhor do que a equipe uruguaia em todos os aspectos ali do jogo das duas equipes, tá? Acredito piamente que o esquadrão é muito favorito para ficar com essa vaga. De novo, acho que apenas circunstâncias, né, podem atuar para que a equipe uruguaia possa eliminar o esquadrão, mas nunca podemos descartar, tá? O perigo desse jogo, gente, o perigo desse confronto é que não tem altitude, tá? Não há altitude dos Cílios, né, para incomodar. O perigo desse jogo, gente, é o fato de que a gente olha para a equipe do Boston River e acha que é uma equipe muito frágil e que tudo já está resolvido. Este pode ser o perigo. Parece muito fácil e se nós continuarmos a achar muito fácil, pode ficar difícil. Apesar disso, acredito no esquadrão, amigos e amigas. É isso, é isso.